Tem muito torcedor do Bahia aí? Bora, Bahia, minha paixão! A gente tá vendo aí, eu vou colocar primeiro todos os grupos, tá? E o Bahia é o grupo F. E, gente, o que eu vou trocar de Nacional e Atlético Nacional e Internacional vai ser uma beleza. Então, se... já peço perdão. Então, se em algum momento aqui eu trocar o Nacional pelo Atlético Nacional, vocês vão entender pelo contexto que é um ou outro, né? Então, muita calma nessa hora. Inclusive, não esquece de deixar o like por aqui se você tá perdido nesse momento no vídeo e ainda não fez isso. Repetindo, a gente vai bater a meta de 45k aqui no canal. Gente, falta tipo umas 800 pessoas. Então, assim, pensando que esse vídeo, se 10 mil pessoas assistirem, e eu sei que cerca de 45% de quem assiste aos vídeos não está inscrito no canal, se 30%, se 20%, vamos lá, destas pessoas se inscreverem, a gente já bate a meta. Se eu não fiz as contas erradas, eu coloquei totalmente na minha cabeça aqui, então pode estar errado, mas vocês entenderam as contas. Acho que a principal palavra para o grupo do Bahia é equilíbrio. O Bahia, entre os cabeças de chave, e o Bahia poderia cair em qualquer grupo, porque vindo, né, do pote 4, ele poderia enfrentar outro brasileiro. O Bahia, por exemplo, poderia ter pego 2 cabeças de chave. Poderia ter pego um River Plate, poderia ter pego um Flamengo, um Palmeiras, um Racing. Eu não queria cair no grupo dessas equipes. Claro que tem algumas equipes que você tem um terceiro time mais acessível, né? Aquele terceiro time, eu tô pensando aqui em terceiro pote, que você considera que, beleza, todo mundo vai vencer disso aqui, então é um confronto fácil, ou um confronto já meio garantido. Fácil não, mas já garantido. No caso do Bahia, isso não aconteceu. A gente tem um grupo bastante equilibrado e mesmo o cabeça de chave do grupo F, que é o Nacional, talvez, se a gente pensar aqui, todos os cabeças de chave, Botafogo, River Plate, Flamengo, São Paulo, Racing, Nacional, Palmeiras e Peñarol. Talvez o Nacional seja o cabeça de chave menos complicado. Então, isso faz com que o grupo tenha muito equilíbrio, porque o Atlético Nacional, e aí eu vou falar um pouquinho mais de um em um, para mim também é uma equipe que não é favorita contra ninguém no grupo, mas também não é azarão contra ninguém neste grupo. E eu acho que no fim das contas, esta é a definição para todos os confrontos, né? Por exemplo, vocês vão se surpreender se o Nacional vencer o Inter em casa? Não. Vocês vão se surpreender se o Inter vencer o Nacional? Não. Vocês vão se surpreender se o Bahia vencer o Nacional em casa? Não. Vão surpreender se o Atlético Nacional vencer o Nacional? Não. Nada. Nenhum resultado é, para mim, zebra. Isso faz com que todo mundo tenha a chance de se classificar, mas também todo mundo tem uma grande chance de não classificar. Diferente, por exemplo, eu acho que tem alguns grupos de brasileiros que o brasileiro, até porque por ser cabeça de chave, tem um favoritismo contra todos os outros. Tem que ficar atento, tem algumas equipes que têm uma dificuldade maior por conta de altitude. Óbvio que podem acontecer algumas derrapagens aqui e ali, mas na teoria, no papel, a gente tem brasileiros favoritos contra muitos nos confrontos. No caso do grupo F, no caso do grupo do Bahia, não é assim. Por isso que vai ser muito, 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 na minha opinião, decidido nos detalhes. Vai ser, não é, para mim, um daqueles grupos que na 4ª rodada você já vai ter, por exemplo, um primeiro classificado. Antes da última rodada, você já vai ter praticamente a situação do grupo resolvida. Não acho. O Bahia vai precisar, inclusive, colocar muito da sua força jogando em casa, até porque faz 3 dos primeiros 4 jogos em casa. Então, vai ser importante já garantir o que puder garantir, porque com certeza não vai ser um grupo em que o Bahia nade tranquilamente. Assim como eu também não acho que vai ser assim para o Internacional. Curiosamente, inclusive, o Bahia estreia em casa, né, contra o Internacional, que foi o último adversário do Bahia na Libertadores, se a gente não contar a pré-Libertadores.
há 35, 36 anos. É simbólico, né, que o Bahia enfrente o Internacional novamente na Fonte Nova, nesse retorno agora em fase de grupos, mas o último jogo do Bahia não tinha sido, no caso, em fase de grupos, né? Mas, enfim. E a gente deve, então, ter as equipes tirando muito ponto uma da outra. A gente tem aí, imaginando, né, a média de pontuação de uma classificação nessa Libertadores, a gente considera aí acima de entre 12 e 13 pontos na primeira colocação e 9, 10 pontos se a gente for para a segunda colocação. Se o Bahia, por exemplo, vencer 3 jogos em casa, ele já garante 9 pontos. E assim, não me parece absurdo pensar que o Bahia possa vencer do Internacional, do Nacional e do Atlético Nacional em casa. E aí, beliscar alguma coisa, um empate aqui, 2 empates e uma derrota, 2 derrotas e um triunfo fora de casa, para tentar aí tirar essa diferença para uma segunda colocação, para uma primeira colocação, considerando todo esse equilíbrio. Sinceramente, eu repito para vocês, eu acho que vai ser um grupo muito apertado, que tudo pode acontecer. Se você me falar que o Bahia vai terminar na primeira colocação, não vou achar que é um absurdo, mas se o Bahia terminar também na última colocação, não vou achar também um absurdo. Eu repito para vocês, tudo pode acontecer. Existe uma grande chance de classificação e uma grande chance de desclassificação, e nenhuma coisa nem outra é zebra, na minha opinião. Para a gente falar um pouquinho de cada adversário, e aí tem algumas coisas interessantes para a gente trazer por aqui, vou começar pelo Internacional. Gente, o Internacional faz um belíssimo início de temporada, viu? Junto com o quê? Com Palmeiras, Flamengo. Para mim, são equipes que iniciam muito bem 2025. O Internacional tem no Campeonato Gaúcho, né? Obviamente, a única competição que tem. São 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. 24 gols marcados, 6 gols sofridos. Não perdeu ainda na temporada. Então, assim, é realmente uma equipe que começa muito bem e que pode dar muito trabalho para o Bahia, especialmente quando jogar em casa. Mas o primeiro jogo, lembro, entre Bahia e Internacional é na Fonte Nova. Uma curiosidade, o início do calendário do Internacional, unindo aí Campeonato Brasileiro e Libertadores, é bem complicado, viu? Porque o Internacional estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo fora de casa. Sem a data de Flamengo Internacional, acho que está confirmada. A da Conmebol, enquanto eu tô gravando esse vídeo, ainda não confirmou. Mas aí considerem que eu tô pegando a data da rodada e não a data confirmada nos Jogos da Libertadores, tá? Mas o Internacional enfrenta o Flamengo no domingo, dia 30 de março. E aí, no meio da semana, dia 2 de abril, enfrenta o Bahia fora de casa. São 2 jogos duríssimos fora de casa. Então, por exemplo, o Inter vai ter que ir com força total para jogar contra o Flamengo e vai ter que ir com força total para jogar contra o Bahia. Então, é um início de calendário complicado. O Bahia enfrenta o Corinthians. Claro, gente, assim, agora é que a coisa começa a pegar, né? A gente não vai ter no meio da história aí uma Jacuipense, uma Juazeirense, enfim, a gente não vai ter uma equipe de Série D, de Série C. A gente tem Série A e, repito, Bahia para essa temporada, objetivo é G4, é ali estar na briga, que seja por G5, G6 de Campeonato Brasileiro e, na minha opinião, competir bem nessa fase de grupos para tentar umas oitavas de final, que, repito, é difícil, mas é possível. É um grupo equilibrado. Então, agora que o negócio pega, né? Não é que o Bahia vai ter vida fácil também, mas vale essa observação de que o Inter tem um início de campeonato complicado. Depois do Bahia vai enfrentar o Cruzeiro, aí recebe o Atlético Nacional, enfrenta a Fortaleza fora de casa e recebe o Palmeiras, depois o Grêmio e depois o Nacional. Então, assim, nos primeiros, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos primeiros 8 jogos entre Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Inter pega o Flamengo, o Palmeiras e um clássico com o Grêmio. Então, é um início realmente bem apertado para o Internacional.
O Bahia estreia contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro em casa, depois recebe o Internacional em casa, então tem 2 jogos, ao menos, iniciando a temporada em casa, com nenhuma facilidade, mas ao menos em casa, talvez com mais possibilidades e com um calendário menos complicado, com viagem e etc., para iniciar contra Corinthians e Internacional. Aí depois vem o Santos fora de casa, aí depois viaja para enfrentar o Nacional, aí recebe o Mirassol, então é bom que tem uma equipe mais acessível no meio dessa história aí viaja para enfrentar o Cruzeiro, recebe o Ceará, e tem Copa Nordeste aí no meio ainda, não tô colocando Copa Nordeste aí não, viu gente? Recebe o Atlético Nacional, viaja para enfrentar o Palmeiras e depois recebe o Botafogo. Isso só fazendo o mesmo recorte dos 8 primeiros jogos da temporada. Então, assim, gente, é pauleira, não tem para onde correr. Eu acho que é bem possível, e a gente pode pensar numa pontuação do Bahia vencendo o Internacional em casa e perdendo, por exemplo, no Beira-Rio. É preciso fazer os 3 pontos, os 3 jogos em casa com 3 pontos. Cada uma, né? No caso, cada jogo. Então, vamos ver se isso acontece. Passando agora, para o Nacional do Uruguai, que é um dos times mais tradicionais, a gente sabe, Libertadores dificilmente, vindo do pote 4, você vai pegar equipes que não sejam tão tradicionais assim. Então, é uma equipe, sim, tradicional, mas é uma equipe que, nos últimos anos, não vem avançando tanto em Libertadores, não tem sido uma das equipes mais vitoriosas, né? Com mais sucesso. Assim, não disputa uma semifinal desde 2009, então há muito tempo que não tem um protagonismo na Libertadores. E na temporada passada caiu para o São Paulo nas oitavas de final. O Nacional manda suas partidas no estádio Gran Parque Central. Tem capacidade para 34 mil torcedores. E eu fui pegar aqui, não me parece ser, pelo que eu tô vendo aqui dos últimos anos, um clube que tem médias absurdas, né? Na temporada passada, e aí tô pegando só o campeonato uruguaio, tá, gente? Porque é o dado que eu tenho aqui. Média de 18 mil temporada passada, 22, 23, a média sobe para 21, e a média 21, 22 temporada sobe para 22 mil torcedores por jogo. Então, não é também uma loucura de Caldeirão. O Bahia teve já uma dificuldade com altitude nas fases preliminares, que não vai ter, mas não pegou ainda um estádio lotado com aquele clima absurdo de Libertadores que a gente costuma ver em alguns jogos. Então, acho que isso é algo para a gente também levar em consideração, porque é Libertadores, a gente sabe que muitas vezes pode ter esse clima. No caso do Nacional, que também pode jogar no Centenário, né, que o Bahia já jogou, não pode ser que, obviamente, no Centenário a gente tenha um clima maior, mais torcedores, mas não me parece ser uma loucura de ambiente. No caso do Atlético Nacional da Colômbia, passando agora para o outro adversário, que também tem muita tradição, enfim, que também tem a sua aura, né, de Libertadores, tem no estádio Atanásio Girardot, estou falando aqui com um sotaque que talvez não exista, tem capacidade para 44 mil pessoas em Medellín, e o Atlético Nacional tem uma média, aí sim, eu acho que pode ser um desses estádios com clima, com muita, né, essa coisa da Liga dos Campeões, da Libertadores, tem uma média nessa temporada, 24-25, de 38 mil torcedores. Então, já me parece, nas temporadas anteriores está até um pouco menor, mas me parece que aí sim pode ser um fator a mais para o Bahia considerar, nossa, quando joga em casa. Então, vamos ver o que acontece nessa situação. Então, voltando aqui resumidamente, um grupo equilibrado poderia ser pior, porque tudo pode piorar, mas também não é um bicho-papão que a gente fala, caramba, o Bahia não tem chances. O Bahia tem chances, mas
para mim será o grupo talvez mais equilibrado, com menos diferença de pontuação, ou um dos grupos com menos diferença de pontuação nesta fase de grupos da Libertadores. E é isso, o Bahia tem chances, mas vai ser difícil. Não vejo aí nenhum jogo em que o Bahia é super favorito, mas nenhum jogo em que o Bahia é super azarão. Vai precisar jogar bola. Se jogar bola, tem grandes chances. Não tem grandes adversários além da bola, como, por exemplo, altitude, ou sei lá, vai jogar, nem tá na Libertadores, né? Mas vai jogar na Bombonera, e aí o ambiente vai desestruturar os jogadores. Então, para mim, tem boas chances. Eu diria que Inter e Bahia classificam neste grupo, mas veremos o que acontece.